Bora falar sobre o Corinthians com uma condenação com data marcada. Na próxima semana, a Corte Arbitral do Esporte deve se posicionar a respeito do processo movido por Matias Rojas, um meio-atacante paraguaio que já ganhou na FIFA o direito de receber 40 milhões e 300 mil reais, aguarda por um posicionamento da Corte Arbitral do Esporte. A tendência é que essa corte, que atua como uma espécie de segunda instância, condene o Corinthians a fazer o pagamento do valor que eu citei, acrescido de juros de 5% ao ano. Ou seja, a tendência é que na próxima semana o Timão seja condenado ao pagamento de 43 milhões de reais. Outro valor estratosférico, e a preocupação maior vem agora. Existem duas alternativas para a FIFA. Aplicar um novo transfer ban, como ocorreu em relação ao Santos Laguna. O Corinthians deve 41 milhões de reais ao time mexicano pela compra do Félix Torres. O transfer ban não alteraria a atual circunstância. O Corinthians teria 2 transfer bans contra si. O transfer ban, só para lembrar, impede o clube de contratar atletas, nada muito perigoso, levando em consideração que a janela de transferências só reabre no Brasil em janeiro. Mas, além do transfer ban, a FIFA pode aplicar uma segunda punição mais pesada, que seria a perda de 6 pontos no Campeonato Brasileiro, o que tornaria a situação do Corinthians bem mais complicada. O time deixa de brigar por vaga em Libertadores e passa a olhar, inclusive, contra o rebaixamento. O Corinthians entende que a chance de uma punição com perda de pontos é pequena, porque o Timão demonstrou ao longo de várias semanas a intenção de se acertar com o Santos Laguna, protocolando inclusive essas propostas na FIFA. A maior das ofertas do Corinthians, de pagamento à vista de 75% dos 41 milhões de reais que deve ao Santos Laguna, e o restante parcelado, foi a forma que o Corinthians encontrou de quitar suas pendências com o time mexicano. O Santos Laguna só aceitaria receber os 41 milhões de reais com pagamento integral, todo numa única parcela. E diante dessa incompatibilidade, não houve acordo. Agora o Santos Laguna tem de aguardar pelo pagamento da grana. Só para completar, além dessa questão envolvendo Matias Rojas e Félix Torres, o Corinthians também, ainda nesse ano de 2025, sofrerá a condenação ao pagamento de mais de 23 milhões de reais ao Tadieres pela compra de Rodrigo Garro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque a dívida com o Memphis está sendo acertada e não é pouca coisa não, tá? O fator Breno Bidon, os números dele diante do Sport, apesar de tudo, foram muito positivos. Eu vou te falar a respeito. E as renovações, como é que estão? Tem jogadores que têm contrato terminando no final do ano, alguns vão permanecer, um ou outro vai permanecer, outros não. Eu quero inclusive a sua opinião sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos inscrever? Não custa nada, é só chegar. Te inscreve aí, deixa o like no vídeo que também me ajuda e bora falar do Timão. Se você gosta do conteúdo, né? Se você não gosta, tá tudo certo, mas se você curte, bora. Pessoal, o Memphis Depay tem um belo valor a receber do Corinthians e por várias questões diferentes. Tem ainda a premiação do Paulista, tem metas atingidas por bonificações, né, de assistências e número de jogos. E tem também as luvas que foram diluídas, né, em determinados períodos e agora em setembro venceu mais uma de 1 milhão de euros, totalizando 6 milhões e pouco de reais. Isso tudo, todo esse montante que foram se acumulando inclusive, chegaram num valor próximo ali de 18 a 20 milhões de reais. É um valor considerável. Quando esses números me assustam bastante, porque assim, eu sou um defensor do Memphis no Corinthians. Acho que... não vou falar de custo-benefício, porque custo-benefício, aí você tem que entender se ele vale o que custa. E como ele custa muito, eu entendo que essa questão é relativa, é subjetiva. Agora, eu sou um cara que defende a importância dele para o time, falando tecnicamente, né? Não tem como a gente separar o que ele custa, mas se eu fosse retirar o que ele custa, eu diria para vocês que não tem nem discussão. O Memphis é super importante, é titular absoluto, é o cara do título paulista, é o cara da arrancada no Brasileiro do ano passado, é o cara que levou o clube para a Libertadores esse ano, o cara que deu calendário para o Corinthians esse ano. O Corinthians está na semifinal de Copa do Brasil esse ano porque chegou na Libertadores, e só chegou na Libertadores muito por conta do Memphis. O Yuri foi o artilheiro, o Garro foi o melhor meia do Brasil, mas vocês lembram o que aconteceu com o time depois da entrada dele. Então eu acho que ele foi assim, e aí tem coisas incalculáveis, né? Qual seria o custo de um Corinthians rebaixado, por exemplo?
Corinthians estava na zona ano passado, quando ele chegou. Qual seria o custo disso? Ou o custo de você não disputar uma Copa do Brasil? Que chegando numa semifinal, olha quanto o Corinthians já arrecadou, passando fase por fase. Mesmo eliminado na Libertadores, você não teria a possibilidade de disputar, não receberia 2 jogos em casa, como aconteceu. Então, esse custo ele é um pouco incalculável. O título paulista, que eu acho que ele foi super importante. Super importante. O título paulista. Ele ganhou uma premiação gigantesca. Quanto vale você ganhar do teu arquirrival impedindo um tetracampeonato, que seria o do Palmeiras, ganhando na casa do rival, comemorando o título em casa, um título que o clube não conquistava desde 2019? Quanto custa isso? Quando eu falo quanto custa, muitas vezes em valores não palpáveis. Então, é muito difícil para mim analisar o custo-benefício do Memphis. Eu acho ele fundamental para o time, de verdade. Deixa a desejar em alguns jogos? Sim, como todo jogador, quando o time não está bem. O próprio Garro não vem fazendo uma temporada como fez no ano passado. O próprio Yuri está recebendo críticas. O time teve muitos problemas físicos, inclusive, durante o ano inteiro. Então, quando a gente vê os valores, a gente se assusta, porque, caramba, é um jogador concentrando tudo isso no momento em que o clube está vivendo, né? De muitas dívidas. Então, eu também entendo, eu entendo os dois lados. Eu entendo quem defenda o Memphis e a permanência dele, porque eu acho ele super importante. E entendo quem diga, cara, mas não era o momento de ter um jogador desse nível, desse preço. É tipo o cara que tá ganhando um salário X e tá morando numa casa que vale 2x. Uma hora a conta não vai fechar. E aí você tem que diminuir o teu padrão de vida, né? Se você não tá ganhando o suficiente para morar numa casa como você gostaria. Então eu entendo os dois lados. De que talvez não fosse o momento. Mas o futebol, ele permite muitas coisas, né? Muitas vezes você se endivida para poder ali na frente colher, que é o que o Corinthians meio que faz com ele. Talvez não compense tanto assim. E aí é uma avaliação que a gente precisa fazer mais profunda. Agora, se ele ganha uma Copa do Brasil, por exemplo, você sabe o valor de uma Copa do Brasil, né? 80, 90 milhões de reais. Isso sem falar no benefício indireto de você conquistar um título que vai te dar uma vaga direta para a Libertadores no ano que vem, vai fazer certamente o teu quadro social aumentar, teus produtos licenciados aumentar. No encerramento da temporada, o Corinthians terminando como campeão do Brasil no meio de um ano dos mais turbulentos da sua história. Quanto custa isso? Caso ele, seja um cara importante, inclusive, para o título. Entende? Eu acho que uma coisa acaba compensando a outra. Enfim, essa é uma questão e uma discussão que a gente já teve aqui. O fato é que esse valor será pago, segundo o Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes, meu parceiro, super jornalista, bem informado a respeito de Corinthians, com 50% desse montante pagando em suaves prestações até o ano que vem, e até abril do ano que vem, se eu não me engano, ou fevereiro, até fevereiro do ano que vem, e em março os outros 50% numa paulada só, numa tacada só. O Corinthians fez um provisionamento, aí, né? Um planejamento de receitas para poder arcar com os compromissos relacionados a Memphis. Faz parte. Você tem um jogador desse nível, você precisa arcar com esses custos, senão a dívida ali na frente pode ser ainda maior. Falando de Breno Bidon, o Bidon é o seguinte, gente. Eu queria falar sobre o Bidon, porque eu gostei muito da matéria que o meu timão fez com os números dele lá no SofaScore, porque o Bidon, ele exerceu a função do Garro, o Dorival entende o Bidon como meia, eu também, e falo muito para vocês aqui, cara, o Bidon, ele é um diamante, como dizia Antônio Oliveira. Só que falta ao Bidon um pouco mais de ousadia do meia, que é da finalização, que é de tentar um passe mais ousado, que é buscar uma jogada um pouquinho mais plástica próxima do gol. Quando ele tá nessa função, então, do Rodrigo Garro, mais ainda. Mas aí vejam que no jogo contra o Sport, um pecado, aquela bola não tem entrado, né? Ele meteu uma finalização na trave, a mais bonita, a mais próxima de um gol que o Corinthians esteve. Então o Bidon tem essa qualidade, ele precisa explorar mais isso, ele precisa acreditar que ele tem esse talento. Porque olha só, ele
participou ativamente das 52 vezes que tocou na bola, acertando 81% dos passes e criando 3 oportunidades de gol. Finalizou 3 vezes, uma delas, essa do chute no travessão, com a trave ali, né? Completou os 2 dribles que ele tentou e sofreu 4 faltas. Tá? Defensivamente, 3 desarmes, 1 corte e uma interceptação. Venceu 9 de 16 duelos e foi o atleta que mais disputou e venceu divididas. E eu tive essa sensação, por isso que eu gosto da estatística quando a gente abre ela, porque o Bidon foi um cara que lutou, cara. Competiu, brigou, disputou o jogo. Diferentemente até do Maicon, por exemplo. Eu acho que o Bidon, mesmo sendo meia, mesmo jogando mais avançado, ele foi um cara que buscou o jogo o tempo inteiro. E os números estão provando isso. Pelos bons números que ele teve defensivamente e ofensivamente. Participou, assim, muito do jogo. Eu queria dizer também que desses 90 minutos em campo, vamos no resumo aqui, ó. 3 passes decisivos, 3 finalizações, uma na trave, 2 dribles certos dos 2 que ele tentou, 81% de acerto no passe, 52 ações com a bola, 9 de 16 duelos ganhos, o maior número de duelos vencidos e disputados da partida, tá? 3 desarmes, 1 corte, uma interceptação, 4 faltas sofridas. A nota dele lá no SofaScore foi 7,5. Isso é um alento, por quê? Porque o Rodrigo Garro hoje não tem substituto. O Igor Coronado foi embora. O Vitinho, jogando ali por dentro, pode fazer a função, mas eu acho que ele é mais atacante. O Dieguinho, acho que tem que ser mais usado. É um menino da base também, mas está chegando agora no profissional. Então o Bidon é um cara que está pronto. Que a gente entende ele como um segundo homem de meio campo, mas está provado que ele pode ser esse terceiro, ele pode ser esse meia, ele pode ser um cara da ponta do losango, ele pode ser o cara mais próximo da área. Mas, Bidon, se eu pudesse dar um conselho, acredita no potencial, irmão. Acredita que você pode, acredita no teu talento, porque qualidade você tem. Fez um golaço contra o Grêmio, no empate 1-1 lá em Porto Alegre, antes da Copa do Mundo de Clubes, vocês vão lembrar. Ele é um cara que mapeia o jogo, é um cara muito inteligente para jogar. Ele só precisa acreditar nisso. Ele só precisa acreditar que ele é bom jogador. Tá bom? E pra gente fechar esse vídeo, falando sobre as renovações, tem jogadores que estão com o contrato encerrando e que tem algumas questões sendo discutidas, outras não. Vamos lá. Fabrício Angileri, Ángel Romero, Thales Magno e Maicon, que está emprestado ainda pelo Shakhtar Donetsk, 4º empréstimo, se eu não me engano. E ele até concedeu entrevista depois do jogo falando sobre isso, dizendo, cara, eu sempre vou ouvir, o clube é a minha prioridade, mas vai ter uma hora que eu vou ter que sair. O Maicon mesmo entende essa situação. Eu queria até perguntar para vocês, porque não tem nenhuma conversa nesse sentido, nesse momento, para que o Maicon renove. O Maicon é um titular hoje do time. Foi uma aposta do Dorival desde que o Dorival chegou. Muitas vezes como um primeiro homem, inclusive. Eu prefiro quando o Ranieri está em campo, porque aí ele consegue ser um segundo, e eu acho que ele foi bem de segundo em vários jogos. Quando ele tem que assumir a primeira função, eu acho que deixa um pouco a desejar, porque eu acho o Ranieri muito mais combativo do que o Maicon. Mas é um filho do terrão, é um cara que merece respeito, é identificado, mas eu vejo muitas opiniões do tipo, ele tá bem, mas não tem que renovar. Queria saber a opinião de vocês. Se beleza, já era, missão cumprida, mesmo sendo um titular hoje do time, ou se dá mais uma chance, mais um período aí para ele ficar por aqui. Isso se houver um acordo entre as partes, né? A gente tem que esperar. Romero e Thales Magno. Cara, eles vivem uma fase terrível. O Romero não tocou na bola quando entrou no jogo contra o Sport. O Thales tocou e tocou mal. Porque a gente não consegue esperar nada do Thales Magno. É impressionante como ele não conseguiu jogar esse ano. Então, assim, não faz nenhum sentido, né? Até porque o valor de compra dele, o Corinthians já renovou uma vez, né? E a opção de compra lá, o direito de compra, né? 13 milhões de dólares. Não vale nem um terço disso. E não faz sentido hoje contratar o Thales Magno, renovar com o Thales Magno. Mesmo que seja uma extensão de empréstimo, tá? Acho que não faz sentido, na minha opinião.
E o Romero, cara, eu acho que beleza, né? Obrigado, um abraço, valoriza bem ele, né? Celebra muito essa despedida dele e acho que beleza. O Corinthians tem que olhar para frente, mas é só a minha opinião, queria saber de vocês. O único jogador que tem contrato até o final do ano e que o Corinthians já começou a conversar para renovar é Fabrício Gilet. Esse hoje jogando até como terceiro zagueiro, mas chegou muito bem na reta final do Paulista, ganhou o Paulista, ajudou a ganhar o Paulista e cara, acho que cumpre muito bem o lado ali pelo lado esquerdo, né? O Bidu hoje está titular, inclusive jogando como um ponta, às vezes jogando como lateral, mas eu acho que o Angileri sim, dá para você conversar para renovar, esse eu não vejo problema algum. Eu sei que o Corinthians tem o Hugo, teve o Palácios, não sei, né? Mas aí acho que o Angileri ali resolveu, junto do Bidu, o problema da lateral esquerda. O que vocês acham? Agora é com vocês. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!